Graça e paz sobre a tua vida. Mais uma reflexão, mais aí um tempo para repensarmos nossas vidas, entendermos da vontade de Deus e a ela nos submetermos. A gente precisa entender a importância da convivência, da comunhão, do andarmos juntos, de termos os nossos tempos juntos, compartilhando, aprendendo, enfrentando as divergências do nosso entendimento, porque o que nos ajuda, o que nos conforta, nos consola, o que nos mantém no caminho é esse confortar e consolar da fé mútua. Não existe outra maneira de crescer, não existe outra maneira de aprendermos sobre isso, e não se trata de uma questão de experiência de vida, de andar, de amadurecimento. Mas somos consolados uns pelos outros, somos confortados uns pelos outros, animados uns pelos outros. Nós não vivemos sozinhos. Nós não vivemos a nossa vida na individualidade. Nós não expressamos Deus de forma individual. E não se trata do nosso culto individual a Deus. Não são nossas orações, não são nossas reflexões que nos conduzem ao crescimento, ao amadurecimento e à expressão da vontade do Pai. Precisamos crescer, amadurecer e entender o querer de Deus para as nossas vidas e a importância da comunhão. Paulo fala sobre isso em sua carta aos Romanos, logo no início, quando ele escreve aos Romanos, dizendo que desejava compartilhar dessa fé, de ter esse tempo junto, para poder ser consolado e confortado um ao outro. E a gente precisa entender sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 1, versículo 12, ele fala isto. Isto é, para que a vossa companhia reciprocamente nos confortemos por intermédio da fé mútua, vossa e minha. O que a gente precisa entender é isso. Primeiro, que a gente não vive o Evangelho sozinho. Não existe isso. Não é nossa religiosidade que nos conduz a Deus. Não é nossa religiosidade que nos conduz a expressarmos e a revelarmos Deus neste mundo. Não é nos isolando que a gente vai crescer e amadurecer. E não é isolando que a gente vive a vontade do Pai. Por que precisamos ter a comunhão? Por que precisamos andar juntos? Por que precisamos conhecer uns aos outros? Esse é o aspecto mais importante do Evangelho. Nós fomos chamados. Esse é o segundo aspecto que a gente precisa entender, é que nós fomos chamados para fazermos parte do corpo de Cristo. Somos membros do corpo, membros uns dos outros, fazemos parte da vida uns dos outros. E a maneira de crescermos, amadurecermos é quando entendemos isso, compreendendo que fomos inseridos na família de Deus, que nós precisamos estar juntos. Se estivermos juntos, nós vamos ter os conflitos, as divergências, a falta de entendimento, a falta de maturidade, mas teremos também a maturidade, o entendimento, e aí na caminhada a gente aprende a nos relacionar, aprende a andarmos junto, aprende a vivermos junto e a compreendermos o que significa ser um, o abrir mão do interesse pessoal, do pensamento próprio, em favor da vontade de Deus e do querer de Deus. Crescemos quando andamos juntos, crescemos quando estamos juntos. Não existe outra maneira de vivermos o reino de Deus e nem a vontade de Deus para as nossas vidas. Quando nos afastamos da comunhão, na realidade, a gente começa a esfriar na fé. A maneira de progredirmos, de crescermos, de amadurecermos, é quando a gente faz essas coisas juntas, porque é estas coisas que nos ajudam a lembrar das promessas, da palavra de Deus e da vontade de Deus. O terceiro aspecto da nossa vida, da importância de andarmos juntos, é porque temos um propósito em termos de vida. Além de sermos chamados para ser santos, para revelar o Pai, e o aspecto de compreendermos que fomos inseridos no corpo, nós precisamos entender por que fomos inseridos no corpo. Qual é o nosso papel? Deus nos concedeu, por meio do seu Espírito, dons, recebemos talentos,
nós crescemos, amadurecemos e tivemos a nossa jornada. Por quê? Para que tudo isso, dentro do contexto da vida de corpo, a gente precisa entender que nós somos responsáveis pelas vidas uns dos outros e que por isso nós precisamos nos empenhar, sermos zelosos no processo de transmitir e de ensinar o que aprendemos, de maneira que haja crescimento, amadurecimento, para que esses possam ensinar outros. Lembramos da grande comissão: ensinar a guardar todas as coisas. A gente vai, anuncia, prega, revela o reino e depois ensina, fazendo discípulos, fazendo essas pessoas, conduzindo essas pessoas ao crescimento, ao amadurecimento e ao revelar do Pai no mundo. Que a gente possa entender isso, compreender estas coisas e nos sujeitarmos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.